Bem, vamos à leitura da questão. FUVEST 2017. No Brasil, do mesmo modo que em muitos outros países latino-americanos, as décadas de 1870 e 1880 foram um período de reforma e de compromisso com mudanças. De maneira geral, podemos dizer que tal movimento foi uma reação a novas realidades econômicas e sociais, resultantes do desenvolvimento capitalista, não só como fenômeno mundial, mas também em suas manifestações especificamente brasileiras. Vamos ao comando. A respeito das mudanças ocorridas na última década do Império do Brasil, cabe destacar a reforma, letra A, eleitoral, que, ao instituir voto direto para os cargos eletivos do Império, ao mesmo tempo em que proibiu o voto dos analfabetos, reduziu notavelmente a participação eleitoral dos setores populares. A alternativa se refere à Lei Saraiva de 1881, que, ao reduzir a ideia de participação do voto, também excluiu boa parte das camadas populares, elitizando um pouco mais esse processo de votação. Vamos esperar um pouquinho, vamos resolver e ler as outras alternativas, depois a gente vai retornar na letra A. Alternativa B, religiosa, com a adoção do ultramontanismo como política oficial para as relações entre o Estado brasileiro e o poder papal, o que permitiu ao Império ganhar suporte internacional. Em relação às crises que na década de 70 e 80 levaram ao fim do Império no Brasil e início da República, nós temos três fatores primordiais. A crise religiosa, problemas em relação ao Estado brasileiro e à Igreja, a questão militar, uma briga do Estado com o Exército, e a questão republicana, cujas ideias estavam cada vez mais crescendo a partir dessas décadas e levaria ao fim do Império em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca. Então é muito difícil acreditar que o Estado daria dando espaço para a Igreja, quando na verdade havia um conflito entre esses dois protagonistas da história daquele momento. Bem, próximo ponto, alternativa C, fiscal, com a incorporação integral de demandas federativas do movimento republicano por meio da revisão dos critérios de tributação provincial e municipal. Se havia um grande problema em relação ao movimento republicano pela crise que se passava pelo Império e por um movimento que queria, na verdade, o fim daquele sistema político, seria muito difícil imaginar que o Estado estaria dando espaço para que as ideias desse movimento pudessem fazer parte de uma nova política. Alternativa D, burocrática, que rompeu as relações de patronato empregadas para a composição da administração imperial com a adoção de um sistema unificado de concursos para preenchimento de cargos públicos. A ideia de concursos para preenchimento de cargos públicos é algo que a gente só vai ver na administração do Estado brasileiro a partir do século XX, então não faz muito sentido discutir essa questão aqui agora, nesse momento da história. A alternativa é militar, que abriu espaço para que o alto comando do Exército, vitorioso na Guerra do Paraguai, assumisse um maior protagonismo na gestão dos negócios internos do Império. Na verdade, quando termina-se a Guerra do Paraguai, os militares, o Exército brasileiro passa a ter uma importância muito grande, mas não consegue uma participação no governo tal como eles almejavam. Isso fez com que os militares aderissem às causas republicanas, passando a fazer uma forte crise ao Império brasileiro. Então, podemos imaginar que naquele contexto, esse espaço mencionado pela questão não faria muito sentido a partir das relações conflituosas entre os militares e o governo imperial. Então, a alternativa correta é a letra A, é a questão eleitoral, que naquele momento, na verdade, estava obedecendo uma série de outros elementos vinculados ao que estava acontecendo no mundo e no Brasil na década de 70 e 80, excluindo cada vez mais as camadas populares de uma ideia de participação política a partir de uma mudança eleitoral.